Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa no canal Biblioteca Portugal. A aula de hoje intitula-se Mário de Sá Carneiro e o Intergênero, o Homem dos Sonhos e o Conto Ensaio. Esta aula será dividida em duas partes. Na primeira parte, vou apresentar-vos como que o conto O Homem dos Sonhos foi sendo gestado, enviado e comentado em cartas a Fernando Pessoa, a Antônio Ferro, a Luís de Montalvor, e como que se dá esse processo de criação em que podemos surpreender o autor Mário de Sá Carneiro no seu processo de escrita. E na segunda parte, analisarei o conto a partir dos elementos estruturais, como que este conto apresenta ao mesmo tempo em que narra um episódio significativo para este narrador. Temos um narrador no modo eu protagonista, que encontra uma criatura misteriosa, uma criatura de bruma, uma criatura estranha, com voz, com perfil estranhos. Há várias recorrências da palavra estranho e da palavra bizarro ao longo do conto, e a partir deste encontro do narrador protagonista com essa criatura de bruma, com esse homem dos sonhos, e o consequente desaparecimento desse homem dos sonhos, há conjecturas acerca da identidade deste homem dos sonhos. Então, nós vamos ver ao longo dessas duas aulas o processo de criação e o próprio conto na sua estrutura, que se assemelha ao que eu chamo de conto-ensaio, porque ao mesmo tempo que narra uma história, também faz comentários sobre essa matéria narrada, e vemos este narrador a tentar descobrir essa identidade deste homem dos sonhos, a tentar esparzir luz, a tentar roçar a asa do mistério, a tentar entrever o infinito. Então, esta criatura enigmática, este homem dos sonhos, fará parte desse discurso ensaístico deste narrador ao longo desse conto. O que de início, então, temos que entender é a estrutura do livro onde este conto foi publicado, que é o livro intitulado Céu em Fogo. Céu em Fogo foi publicado em abril de 1915, portanto, entre os dois números da revista Orfeu. Lembrando que a Orfeu é a revista que marca o primeiro modernismo em Portugal, que tem tanto elementos vanguardistas como também elementos decadentistas e simbolistas, ou seja, essas várias tendências encontram-se na Orfeu. Acaba por serem publicados apenas dois números, um em março, outro em junho de 1915, e essa revista, que engloba a vários autores, vários escritores e artistas plásticos que se juntam neste grupo, que é o grupo do Orfeu, entre eles Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Alfredo Guisado, Luís de Montalvor, Almada Negreiros, José Pacheco, Armando Cortes Rodrigues e os brasileiros Ronald de Carvalho e Eduardo Guimarães, que não estiveram nas reuniões em Portugal, mas eles serviram como essa ponte entre Brasil e Portugal nessa ideia inicial que o Luís de Montalvor tinha tido de uma revista luso-brasileira e que foi acolhida por todo o grupo. Este grupo, que costumava frequentar os cafés da Baixa e do Chiado em Lisboa, acaba por concretizar muitas das suas experiências estéticas na revista Orfeu, tanto no número 1
como no número 2. E O Céu em Fogo, do Sá Carneiro, é publicado neste interregno entre um número e outro. Só que, curiosamente, este livro não se chamaria Céu em Fogo, chamar-se-ia Além, como nós podemos testemunhar nas inúmeras cartas que o Sá Carneiro enviou ao Fernando Pessoa. Ora, a partir daí, há um aspecto importante a ser esclarecido. Alguns críticos, erroneamente, como Gaspar Simões e a Teresa Sobral Cunha, acabam por valorizar, por enfatizar uma espécie de tese de magistério de Fernando Pessoa sobre os outros da Orfeu, a ponto de que alguns críticos chegam a dizer que o Sá Carneiro escrevia ao Pessoa sempre dependente da sua opinião. Entretanto, nós podemos verificar nas cartas do Sá Carneiro, pelas respostas do Sá Carneiro, que também o Fernando Pessoa lhe pedia opiniões sobre a sua obra. O que nós vemos é uma condição dialógica e intertextual dos de Orfeu, como afirma Dionísio Villa-Maior. Essa condição dialógica intertextual que podemos ver nos intercâmbios de cartas, de opiniões, sobre processos de fatura, sobre temas, sobre motivos, sobre imagens, e trocadas nas cartas e também nas conversas de cafés. Bom, e claro, há um outro aspecto importante: as pessoas esquecem-se que só há 4 cartas do Pessoa para o Sá Carneiro que estão conservadas, porque quando o Mário de Sá Carneiro se suicidou em 26 de abril de 1915, no Hotel Denis, em Paris, essas cartas estavam numa mala e elas perderam-se. As 4 que foram preservadas foram as que o Fernando Pessoa, quando enviou essas cartas, ele fez uma cópia. E por isso nós temos acesso apenas a essas cartas. Ao passo que as várias cartas, as mais de 200 cartas que o Sá Carneiro enviou ao Pessoa, foram guardadas pelo próprio Pessoa e estão disponíveis na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. Bom, indo diretamente ao conteúdo da aula. Nós vemos que Céu em Fogo é composto por 8 narrativas, sendo 2 novelas, A Grande Sombra e Ressurreição, e as demais são contos. Esses contos, que foram escritos entre 1913 e 1914, a grande maioria em 1913, ao passo que as novelas foram escritas em 1914, e em 1915, abril de 15, o livro é publicado. Ora, podemos acompanhar em cada uma dessas narrativas, e eu fiz um gráfico para nós situarmos o contexto enunciativo delas, um gráfico em que eu coloquei o título das narrativas, o local de escrita, o término da escrita e o dedicatário, a quem o Mário Sá Carneiro dedicou cada uma delas. E nós podemos acompanhar este processo. Curioso é o fato de que o conto 4, que é o conto Asas, dedicado ao Alfredo Guisado, eu tenha colocado 4.1 e 4.2, sendo Além e Bailado, que são contos de uma personalidade literária do Sá Carneiro, uma espécie de heterônimo, que é o Petrus Ivanovitsky Zaragoriansky, que é um russo, que o narrador teria, com quem o narrador teria travado conhecimento, e o narrador teria sido um editor, teria publicado estes 2 contos deste heterônimo. Podemos chamar assim, já que a despersonalização era um fenômeno geracional e que aparece na poética do Pessoa, na questão dos heterônimos, no Armando Cortes Rodrigues, na questão da criação da Violante Cisneros, no Alfredo Guisado, na questão das metempsicoses e no eu que se transforma em várias outras personagens, em várias paisagens também. E no caso do Mário Sá Carneiro nós vemos esse caso tanto das fissuras das identidades na criação de duplos, como também na criação deste que podemos talvez chamar de heterônimo.
Nós vemos, no caso do Homem dos Sonhos, ele foi todo escrito em Paris, pelo menos as cartas testemunham, de dezembro de 1912 até março de 1913, quando ele é enviado ao Fernando Pessoa para ser publicado na revista Águia, como de facto o foi. O que nós temos neste processo de composição, nós vemos que o Homem dos Sonhos vai sendo escrito e o Sacarneiro, ansioso de mostrar aos amigos o que estava a fazer. Eu costumo dizer que esse período de dezembro de 12 até mais ou menos, vamos dizer assim, até junho de 13, foi um período de muita produção literária do Sacarneiro, não só dos contos, como também de poemas que depois integram o livro chamado Dispersão. Ora, nós vemos que a primeira carta data de 31 de dezembro de 12, em que o Sacarneiro menciona ao Pessoa que o Homem dos Sonhos está a meio e que acaba por não ter tido muito tempo de ter mexido no conto, mas que há um fragmento e pergunta a opinião do Pessoa sobre esse fragmento, que é uma das viagens sonhos do Homem dos Sonhos, em que comenta o narrador que na vida anda tudo aos pares como os sexos. Diga-me, conhece alguma coisa mais isoladora do que isto de só haver dois sexos? E depois anuncia ao Pessoa que o Homem dos Sonhos descreverá, vemos o verbo no futuro do presente, já anunciar o que vai ser ainda escrito, que o Homem dos Sonhos descreverá a voluptuosidade de um país com um número infinito de sexos, podendo-se possuir ao mesmo tempo os vários corpos. Então vemos aqui um aspecto importante para a leitura que eu vou fazer convosco sobre o Homem dos Sonhos, que é a questão do sonho amplificador e dinâmico, a ideia dessa pluralidade de formas, pluralidade de sensações que aparece no caso dessas voluptuosidades deste país sonho em que não há apenas dois sexos. A ideia foi muito bem aceita pelo Pessoa, como se vê numa carta de 12 de janeiro de 13 ao Luís de Montalvor, em que o Sacarneiro menciona que o Fernando Pessoa, segundo me escreveu, acha muito bela essa ideia, que é essa ideia de que o Homem dos Sonhos narrará, e temos aqui o verbo no futuro do presente, novamente, ou seja, ainda não houve a escrita de pelo menos 3 grandes viagens do Homem dos Sonhos, e narrará o sonho-viagem que fez a um país onde há muitos sexos, possuindo-se estes entes de maneiras diversas de cor e alma, e deliciosas e enervadoras. Nós vemos que aqui há o adjetivo deliciosas e o adjetivo enervadoras, que não aparecia na carta ao Fernando Pessoa, mas que ao Luís de Montalvor, que já eram amigos da época do liceu, já há essa manifestação, esse ponto de vista autoral acerca dessa possibilidade de haver mais do que dois sexos. Então, neste sonho-viagem em que há este país marcado pela diversidade, nós temos a palavra diversas, referente ao substantivo maneiras, e diversas, referentes a cor e alma. Mário Sacarneiro segue a escrita e em 21 de janeiro de 13, numa das cartas ao Pessoa, ele escreveu 2 cartas no mesmo dia. Uma delas, que ele escreveu às 10 horas da noite, ele menciona que o Homem dos Sonhos é uma história de além-vida, que se desenvolve noutros mundos, noutros sentimentos. Temos a palavra outros, e a palavra outros em oposição ao mesmo. Lembrando que este conto tem um eixo de estruturação em que se nega a realidade cotidiana, a realidade marcada pela mesmice, pela repetição, pela estaticidade, pelo comum dos homens, e afirma-se o mundo onírico, o mundo dessas outras formas de além-vida, desses outros mundos e outros sentimentos. Então, os outros mundos que estão relacionados às 3 viagens que aparecem no conto, e os outros sentimentos que se relacionam às voluptuosidades novas que o Homem dos Sonhos narra ao narrador. Na carta de 26 de fevereiro de 13, o Mário Sacarneiro está extremamente empolgado porque ele escreveu um poema chamado Simplesmente, que depois ele
burila esse poema e acaba por dar origem ao poema Partida, que é o primeiro poema do livro Dispersão, em que ele comenta que ele tinha alguns versos que o agradavam, que acabavam por lhe causar maior agrado, que era o viajar outros sentidos, outras vidas. Que viajar outros sentidos, outras vidas é simplesmente o homem dos sonhos, porque a ideia dessa multiplicidade de sensações em que este eu acaba por viajar vários outros espaços, que são espaços dos sonhos, acaba por ser este ideal quimérico tão desejado pelo Mário de Sá Carneiro, tanto na sua poesia como na sua prosa. Em 3 de março de 13, ele escreve uma carta ao Antônio Ferro e comenta que já está no processo das últimas emendas, de passar a limpo, e que o Homem dos Sonhos já praticamente está quase pronto. Só falta esse processo de pequenas emendas, de términos, de acréscimos, de cortes, e que vai terminar o último conto, que vai ser publicado no livro chamado Além. Agora só lhe falta terminar o último conto. Nas cartas do Mário de Sá Carneiro é possível acompanhar tanto a escrita dos textos como também os projetos editoriais, a ponto que o Sá Carneiro menciona que ele tinha na altura um projeto do livro Além, que conteria 2 contos que só passaram de esboços, que era O Homem do Ar e A Elegia das Sedas, e também O Homem dos Sonhos, O Além e O Bailado. Então seriam esses contos que fariam parte dessa coletânea, mas que, como eu vos disse, acabou por receber outros contos e 2 novelas, principalmente essas novelas que foram A Grande Sombra e Ressurreição, que foram escritas em 1914 e que passaram, portanto, o livro que se chamaria Além, passou a chamar-se Céu em Fogo. E por fim, em 10 de março de 1913, o Mário de Sá Carneiro envia o conto ao Fernando Pessoa, para que o Fernando Pessoa enviasse aos diretores da revista Águia, e menciona novamente a ideia da realização final do conto, que acaba por causar grande euforia nele, principalmente essas poucas linhas consagradas ao país onde não há só 2 sexos. Ele diz: estimo-as muito, pois me parece darem bem a impressão do prazer que muitos sexos diferentes embaraçados proporcionariam. E comenta também, no acréscimo de uma frase nova, que e todo aquele silêncio se reunia em música, que se referia à primeira viagem sonho do Homem dos Sonhos, a primeira viagem que é narrada ao narrador, que é a viagem a um país todo de sombras, e que o Homem dos Sonhos consegue, mesmo na escuridão total, devassar essas sombras. Então nós vemos todo esse processo de composição. O conto é publicado na revista Águia, e em 16 de agosto de 1915, numa carta ao José Pacheco, que foi responsável por fazer a capa do primeiro número da revista Orfeu, o Sá Carneiro comenta que na Paris da Primeira Guerra Mundial, que ele está a vibrar essa sensação de as ruas estarem todas escuras. Ele comenta que orgulho de ter vivido já essa sensação, porque viveu-a no processo de escrita do Homem dos Sonhos, uma vez que quando se cria uma história, criam-se mundos possíveis, e o escritor acaba por viver esses mundos possíveis, mesmo que seja na própria ficção. E comenta que ao José Pacheco que no conto Homem dos Sonhos ele fala de uma cidade sonhada onde toda a vida existe perpetuamente imersa em trevas profundas, trevas que o meu homem podia, entretanto, misteriosamente devassar, e que a Paris da Guerra é a cidade do Homem dos Sonhos. Portanto, nós acompanhamos o processo de escrita do Homem dos Sonhos e essa obsessão do Sá Carneiro com relação a esse conto acaba por ser uma espécie de porta de entrada no universo ficcional e no universo poético, também dramatúrgico, do Mário de Sá Carneiro, uma vez que possibilita este contraste entre uma realidade estreita e estática com um sonho amplificador e dinâmico. Na próxima aula, tratarei especificamente da análise do conto O Homem dos Sonhos. Por hoje é só e até a próxima!